Olá, pessoal. Bom dia a todos. Sejam muito bem-vindos a esse quarto e último painel dessa edição do BLB Debate. Hoje o nosso tema aqui é fazer um retrospecto de 2024 e 2025 em decisões tributárias e os documentos tributários que estão sendo feitos. Tá? Muito feliz com a participação e a presença de todos vocês, especialmente muito feliz pela oportunidade de participar pela primeira vez do BLB Debate. Tá? Aqui comigo hoje nesse painel estão a Alessandra Lima, ela é supervisora de tributos da unidade de Ribeirão Preto, e o Heitor Cardoso, que é advogado do contencioso tributário aqui do Grupo BLB. E para quem não me conhece, eu sou o Bruno Carvalho, junto com a Alessandra, divido a supervisão da unidade de Ribeirão Preto da equipe de tributos. Ok? Bom, feitas as apresentações, elegemos alguns temas para tratar aqui, que consideramos ser os mais relevantes. Tem muita coisa para se falar, não vai dar para entrar em detalhe em todos eles, mas vamos conseguir passear pelos desdobramentos que estão tendo. Né? Então, o primeiro tema que vamos tratar é a PL 1087 de 2025, né? Esse projeto de lei que está prometendo revolucionar a tributação sobre a renda das pessoas físicas, né? De modo que há uma faixa de isenção maior para os trabalhadores que ganham até, uma faixa de isenção para os trabalhadores que ganham até R$5.000 por mês, e propõe a tributação principalmente de lucros e dividendos dos empresários que recebem, que até o momento é isento. Então, para convidar, para brilhantar aqui com a sua opinião nos termos mais jurídicos, eu gostaria de convidar o Heitor para tratar mais sobre esse tema e dizer para a gente como que isso está nesse momento. Está com você, Heitor. Bom dia, pessoal. Eu gostaria de agradecer a oportunidade de participar também na minha primeira participação no BLB Debate. Espero que a gente tenha um momento proveitoso aqui para debater sobre esse retrospecto. E sem mais delongas, aí, começando pelo assunto que está bem em alta, que é o PLP 1087, que está previsto para ser sancionado hoje aí pelo presidente. Conforme o Bruno já adiantou, é um projeto de iniciativa do próprio Poder Executivo. Então, isso foi enviado para o Congresso Nacional pelo próprio Poder Executivo, com o objetivo de reduzir a tributação da pessoa física para pessoas que recebem até R$ 7.350, sendo que quem recebe até 5 mil vai estar dispensado do pagamento de imposto de renda, né? E para compensar essa perda, né, de arrecadação que o Estado terá, né, com essa dispensa de pagamento para essas rendas, foi instituída o que está sendo chamado de tributação mínima para contribuintes de alta renda, né? Esse projeto, conforme eu antecipei, ele foi apresentado pelo Executivo ao Congresso Nacional aqui no começo do ano de 2025, lá em março. Durante a tramitação foram propostas mais de 100 emendas, tá? Os deputados ali ativamente tentando intervir e aprimorar o projeto, eles apresentaram mais de 100 emendas, e uma das emendas importantes que foi aprovada e que certamente será melhor explicada pela Alessandra com todos os aspectos práticos, é em relação à não sujeição dos rendimentos de lucros e dividendos apurados no ano calendário de 2025, cuja distribuição tenha sido aprovada até o final desse ano e paga até o ano de 2028. Isso é uma espécie de regime de transição que a Câmara dos Deputados conseguiu inserir no projeto. Ela não estava prevista antes do projeto que foi enviado pelo governo, mas os deputados fizeram essa inserção, então é uma dos pontos relevantes que a gente vai tratar aqui, adentrando aí ao texto em si do projeto de lei. Esse projeto, após ter sido enviado pelo Poder Executivo e sofrido as emendas respectivas, ele foi aprovado por unanimidade na Câmara dos Deputados, foi enviado ao Senado e aprovado também por votação simbólica, sem nenhum tipo de modificação, sem aprovação de emendas, e foi para a sanção presidencial, que é o último estágio ali para que a lei possa entrar em vigor. A previsão, conforme eu antecipei, é de que esse projeto seja sancionado ainda hoje, né? E nós queremos aqui que uma sanção sem nenhum tipo de veto, até para não provocar maiores discussões, porque o veto precisaria ser analisado e revisado pelo Congresso Nacional, caso ele venha a existir. Então, a gente está aqui com a oportunidade de
talvez presenciar ao vivo essa sanção, né? E a Alessandra pode falar melhor aí sobre os aspectos práticos e relacionados ao projeto. Sim, bom dia, pessoal. Aqui já é o meu segundo ano, né, no BLB Debate. A gente tem falado muito sobre reforma tributária, porque, de fato, é um tema de grande importância, talvez o tema que tenha de maior relevância nos últimos 20 anos aí com relação à tributação sobre o consumo, mas o intuito realmente desse painel é tratar de outros temas que também estão acontecendo, né, embora a reforma tributária esteja ali nos holofotes, a gente não pode deixar de mencionar outras coisas que estão acontecendo no tributário de igual importância, que pode impactar aí o dia a dia das empresas. Então, vou falar de uma forma mais prática, né? Não sou advogada. Como que vai funcionar assim? Como que vai impactar principalmente os empresários? Essa alteração na renda trazida pelo PMP 1087, ela vai trazer ali uma tributação sobre os rendimentos oriundos de distribuição de lucros e dividendos. Então, como que funciona hoje, né? Como o Heitor e o Bruno já comentou, o intuito é beneficiar a parte da população que ganha até R$5.000 por mês. Então, a promessa do governo foi essa, né, no passado, de que quem ganharia até R$5.000 por mês não pagaria imposto de renda. Então, pretende-se beneficiar ali uma parcela de aproximadamente 15 milhões de brasileiros. Em contrapartida, a gente sabe que alguém tem que pagar essa conta. Então, já que pessoas não vão pagar mais imposto de renda, então alguém vai ter que suprir, né, essa perda de arrecadação, né, que a perda de arrecadação está estimada em 31 bi. Então, o que vai acontecer? Aqueles rendimentos de a pessoa física que receber rendimentos superior a 50 mil mensais ou 600 mil no ano, ela vai passar a ter ali uma tributação mínima sobre essa renda. Então, na prática, quando a pessoa física for declarar ali seu imposto de renda no ano seguinte, né, a gente está falando aqui do ano calendário 2026, que vai ser declarado lá em 2027. Então, vai ser feita lá no programa, eu imagino que ainda a gente não tem, né, os aspectos tão práticos assim quanto o programa, mas é que eu imagino que vai ter um programa onde você vai inserir todas as suas rendas e ali vai ter um cálculo para saber se aquela renda, se aquele valor de imposto que você está pagando, você que tem uma alta renda, que é essa que eu falei, de 600 mil no ano, se você que tem essa renda alta, se você está pagando o mínimo que a lei está prevendo que você tem que pagar. Então, para isso, o que vai acontecer? Eu fiz aqui uma colinha, né, para não perder nada. Essa tributação, ela vai atingir no máximo 10%, mas ela vai variar de 0% a 10%. Então, ela vai ser gradual. Então, quem vai pagar 10%? Aquela pessoa que recebe acima de 1.200.000 por ano. Então, essa pessoa que recebe acima de 1.200.000 por ano vai pagar esses 10% que a gente está falando que é o topo da tributação. Aquele que recebe entre 600 e 1.200.000 vai ter uma tributação mínima ali que vai variar de acordo com uma fórmula. Que fórmula é essa? É a divisão dos rendimentos por 60 mil menos 10. Então, aí vai ser encontrada essa alíquota de tributação mínima. Então, essa alíquota de tributação mínima, ela vai ser aplicada sobre uma base de cálculo. Que base de cálculo é essa? São todos os rendimentos auferidos pela essa pessoa física, né, inclusive rendimentos isentos, inclusive os rendimentos sujeitos à tributação exclusiva na fonte. Então, todos os rendimentos, inclusive também o rendimento da atividade rural. Então, a gente, quando fala de rendimento da atividade rural, é aquele rendimento que é as receitas menos as despesas, né, do produtor rural. Então, todos esses rendimentos, eles serão incluídos numa base de cálculo. Após ser incluídos numa base de cálculo, haverá deduções. Então, nem tudo que foi colocado lá inicialmente naquela base de cálculo para se prever, né, se aquela pessoa recebeu mais de 1.200.000 ou menos, mas nem tudo vai ser tributado. Por quê? Ali dentro tem rendimento isento, então que terá que ser deduzido, e depois de apurado o rendimento, o valor do imposto mínimo, aí ele também terá deduções. Quais são essas deduções? Aquele imposto já pago anteriormente, imposto retido na fonte, porque a gente sabe que haverá uma retenção de 10%
no recebimento mensal, né, daquelas pessoas que recebem acima de 50 mil, também será deduzido o imposto pago definitivamente. Isso até é uma discussão que a gente estava tratando recentemente, porque se eu tenho uma tributação ali que é de no máximo 10%, então vamos supor que aquela pessoa física recebeu uma tributação tão alta que ela vai atingir o topo da tributação de 10%. Só que eu estou falando de uma tributação, por exemplo, de juros sobre capital próprio, onde a retenção, que é exclusiva na fonte, foi 15%. Então, nesse caso, o meu imposto a pagar ele vai ser negativo, porque eu tive uma retenção de 15 e tenho um imposto a pagar de 10. Então, ali, quando eu falo de tributação mínima, eu vou ter um valor negativo. Então, ou seja, a minha tributação mínima ela vai ser 0. Então, eu não vou ter esse imposto complementar, digamos assim, porque eu já atingi a tributação mínima. E também se fala em restituição. Então, se todo o imposto que você deveria pagar foi menor, como é hoje, né? Menor que o imposto que eu apurei, eu também vou ter a restituição. Uma coisa interessante também a se falar é que os rendimentos de doação ou herança eles também não serão tributados. Talvez seja aí um link, talvez, com o pai do primeiro painel, né, que falava sobre a reforma tributária nas rodas, mas os recebimentos oriundos de herança e doação, eles não serão tributados. Deixa eu ver o que mais aqui que eu considerei. Alguns rendimentos também que não serão tributados. Rendimentos oriundos de títulos mobiliários, como LCI, LCA, CRI, CRA, FIAGRO, são alguns rendimentos que esse projeto prevê para que não sejam tributados também. Uma observação talvez interessante, principalmente para quem é empresário que está preocupado com o aumento da carga tributária, é que o projeto de lei também previu que se a soma das cargas efetivas da tributação na pessoa física e na pessoa jurídica, elas ultrapassarem as alíquotas nominais do imposto de renda, né, que para as pessoas jurídicas em geral é 34%, haverá um fator de redução também a ser calculado para que não se ultrapasse, né, a carga tributária carga efetiva tributária não ultrapasse esses 34% do imposto de renda. Uma coisa, não sei se o Heitor tinha para falar, mas um ponto que está muito em discussão é sobre a distribuição de lucros e dividendos, que vai ser isenta dessa tributação a partir de 2026. Qual é o critério para que eu, empresa que apurei um lucro até 31/12, faça essa distribuição nos anos seguintes, de forma que essa distribuição não seja onerada pelo imposto? Esse projeto de lei ele prevê que, para que você tenha uma distribuição, né, um pagamento de lucros de dividendos em 2026, 27, 28 no máximo, né, que são os 3 anos seguintes, sem a tributação, eu preciso aprovar, né, e deliberar o pagamento desses dividendos até 31/12 de 2025. Qual é o problema disso? Como que eu vou aprovar até 31/12 de 2025 um lucro que eu ainda nem terminei de apurar, né? Eu nem concluí o ano, como que eu vou apurar um lucro de 31/12 e aprovar até 31/12? Né? Não faz muito sentido. Até o Conselho Federal de Contabilidade emitiu uma nota, né, a respeito disso, que isso contraria as normas contábeis e societárias, e eu creio que ainda vai ter discussão sobre isso, mas o que a gente tem visto? Que as empresas conservadoras vão acabar optando por fazer um fechamento parcial ali em 30/11, fazer uma deliberação com os lucros até 30/11, para poder fazer esse pagamento aí sem a tributação. Ou a gente, lá na legislação, o termo utilizado é para que esses lucros eles não sejam tributados, eles precisam obedecer os termos da ata de aprovação. Então, o que a gente se entende isso? Talvez, então, terá que ter ali uma assembleia, né, para deliberar esses lucros em ata, né? Então, se você fizer isso na prática, né, em 2026, será que vai retroagir, então, a data para 31/12 de 2025? Esse ponto, né, de como vai ser
a distribuição, ou seja, com relação à data da distribuição, ainda é um ponto de discussão, mas é o que a lei traz, para que eles sejam, esses lucros distribuídos sejam isentos, eles precisam ser deliberados até 31 de 2 de 2025. Bom, perfeito. Bom, acho que o resumo dessa ópera aí, a gente pode classificar que, como o Heitor bem mencionou, o projeto foi de iniciativa do Executivo, né? Teve ali a aprovação. A sanção está para ser votada hoje, mas é praticamente remota a possibilidade de algum veto ou algo do tipo em cima de uma coisa que foi proposta por eles mesmos, né? E qualquer veto ali, o trâmite ficaria muito mais complicado e talvez não conseguiria colocar em prática quando quer. Tá? E só, desculpa, um complemento, né? Quando a gente fala de uma empresa que é obrigada, né, as leis das SAs, né, 6404/76, mas ela é uma empresa que não tem capital aberto, é talvez mais simples administrar essa questão aí da distribuição, de fazer uma deliberação antes, né, da data, mas quando é uma empresa de capital aberto, talvez esse seja um problema um pouco maior, né, porque necessariamente precisaria de acontecer o ano que vem. É muito incongruente isso, né? Acho que pegando um gancho já nesse assunto, a gente já pode tratar também do tema repetitivo 1319 do STJ, né, onde foi recentemente julgado de forma unânime a possibilidade do contribuinte apurar e pagar, deliberar JCP de períodos retroativos. Talvez essa medida seja uma válvula de escape para minimizar a tributação dos dividendos, né? E sobre esse tema repetitivo, Heitor, quais são as considerações que você acha pertinente aqui a gente observar? Realmente, Bruno, os JCP agora vai ganhar uma proporção e uma importância relevante com essa aprovação do PLP 1087, porque ele vai ganhar uma relevância em questões financeiras mesmo, por conta da possibilidade de dedução que essa despesa tem no IRPJ e na CSLL. Toda a discussão relacionada à apuração de JCP retroativa, ela circunda a questão de que a Receita, invocando o princípio do regime de competência, ela tentava limitar, em termos temporais, fazer restrições temporais a quais contas do patrimônio líquido que poderiam ser utilizadas ali para apurar o JCP, se eram só contas de dentro do próprio período onde foi deliberada, né, o pagamento, ou se o contribuinte poderia retroagir, voltar lá atrás e falar, olha, estou pagando o JCP referente a períodos anteriores. No judiciário, essa discussão já era bem pacificada e bem forte para os contribuintes, tá? Fazendo uma busca ali de jurisprudência no STJ, ambas as turmas que integram a seção de direito público ali, ela tinha entendimento amplamente favorável, inclusive isso foi até mencionado quando o tema repetitivo foi julgado, foi até aplaudida a intervenção da União, né? O ministro aplaudiu a intervenção da União no sentido de que, parabéns por você estar intervindo aqui, mas você sabe que a gente já tem um entendimento muito pacificado sobre isso e tudo mais. Foi até interessante o julgamento, né, nessa menção. E a controvérsia sempre se deu no sentido de que a Receita ela tinha algumas soluções de consulta e algumas instruções normativas que faziam essa limitação, né? Dizia, você pode apurar JCP e você pode deduzir JCP da base de cálculo do IRPJ e da CSLL, só que você tem que respeitar as contas do patrimônio líquido, se restringindo às contas dos exercícios no qual a despesa está sendo reconhecida. Se você for fazer isso para exercícios passados, você estaria infringindo aí o regime de competência. Porém, o STJ decidiu que, na realidade, essa despesa ela só vem a surgir a partir do momento que a entidade delibera pelo pagamento. Até porque o JCP é um instituto que ele gosta de facultatividade. A empresa paga se ela quer o JCP, ela não é obrigada a pagar, então não haveria nenhum tipo de obrigação para que ela cumprisse em relação a isso. Aqui na BLB nós estamos trabalhando com a possibilidade de apurar esse JCP desde quando isso foi instituído, lá em 1995, obviamente respeitados os períodos, né,
em que a empresa foi optante do lucro real, no qual ela foi tributada no regime de lucro real, especificamente por conta disso. A legislação que trata sobre o JCP, que é o artigo 9º da Lei 9.249, ele não institui essas limitações temporais. E, aliás, foi com base exatamente nisso que o STJ afastou as restrições, porque todas essas restrições elas estavam sendo feitas, obviamente, sob esse fundamento do regime de competência, mas elas foram normatizadas por meio de normas infralegais, né? A Instrução Normativa 1700 de 2017, algumas soluções de consulta, porém a decisão do STJ foi clara ali em delimitar que o momento do surgimento da despesa é a deliberação e não guarda relação com o ano que está sendo utilizado para apurar a JCP em si. Com base nisso aqui, a gente propôs bastante ação para discutir essa matéria. A gente está confiante de que o próprio acórdão do STJ ali deixa claro sobre essa possibilidade de fazer um estoque de JCP a contar de lá de 1995, e com isso a gente poder otimizar e reduzir um pouco o prejuízo que essa tributação de dividendos vai trazer, Bruno. Mas em termos de discussão jurídica era basicamente isso, compreender se o regime de competência obstaria essa deliberação de pagamento de JCP referente a exercícios anteriores. E o entendimento foi de que o regime de competência ele não é ferido com essa deliberação, porque a despesa ela não existe enquanto a entidade não define o pagamento, né, não ordena que seja pago. Então, assim, é uma oportunidade que nós estamos vendo aí para poder superar essa questão, né, ou pelo menos mitigar os danos que essa tributação de dividendos vai trazer. Perfeito. Ale, se possível, eu gostaria que você explicasse de forma breve qual que é o principal benefício em fazer o pagamento do JCP, por que ele é uma alternativa frente à PL de 87. Isso, então o juros sobre capital próprio, ele é uma das formas de remuneração dos sócios. Então hoje a gente tem algumas maneiras de remunerar os sócios, seja pelo prolabore, pela distribuição de lucros de dividendos e pelo juros sobre capital próprio. Então, assim, contextualizando, talvez aqui muitos já saibam como funciona o JCP, ou já tem, né, essa forma de remuneração, mas para criar um contexto. Então, imagina que eu tenho lá uma despesa de juros sobre capital próprio. O que essa despesa ela faz? Ela diminui a minha base de cálculo do imposto de renda, então ela se torna benéfica também para a pessoa jurídica ao diminuir o imposto de renda a pagar. E para a pessoa física, ela recebe esse valor já com a retenção na fonte, né, exclusiva na fonte. Então, ali a empresa ela acaba tendo um benefício econômico de 19%, qual seja 34% de despesa, frente ao ônus de 15% do IRRF, então, né, um menos outro, 19%. Então, ele é benéfico. Quando a gente fala hoje que a pessoa física, ao receber lucros de dividendos, ela poderá sofrer uma tributação, por que o JCP se torna benéfico? Então, se a pessoa física, sócia de uma pessoa jurídica, recebe a remuneração em forma de juros sobre capital próprio, ela já teve a retenção na fonte, já beneficiou a pessoa jurídica e não vai ter essa tributação novamente na pessoa física. Então, é por isso que o JCP e essa estratégia ela se torna importante, né, que as empresas e os seus sócios avaliem para que fuja, né, da carga tributária que está aí por vir. E é interessante isso que o Heitor já falou sobre o passado, porque lá na própria legislação, o Heitor citou a Lei 9249, né, mas eu vou citar aqui o decreto do Imposto de Renda, que é o decreto 9580 de 2018, lá no artigo 355, que fala sobre juros sobre capital próprio, ele fala que o juros sobre capital próprio ele pode ser imputado aos dividendos obrigatórios de que trata o artigo 202 da Lei 6404. Então, ou seja, aquela empresa que tem dividendos obrigatórios, ela pode usar o JCP como os dividendos obrigatórios. Então, ou seja, é plenamente possível utilizar o JCP para, inclusive, distribuir lucros, né, aqueles dividendos obrigatórios. Ele mencionou, o Heitor, sobre o estoque de juros sobre capital próprio. Ok, então imagina que lá desde 95 eu faço um cálculo e tem ali um montante gigantesco de juros sobre capital próprio.
Como que esse juros sobre capital próprio ele é calculado? Ele é aplicado na taxa de juros de longo prazo, né, a TJLP, sobre o valor do PL. Sobre o valor do PL todo? Não. Né, JCP sempre está em discussão. No passado, a gente considerava o PL todo, depois foi disposta quais são as contas específicas do PL que deve ser aplicada essa TJLP, que é basicamente o capital social, os lucros acumulados, as ações em tesouraria, prejuízo fiscal. E, mais recentemente, foi excluído da base de cálculo também, né, as reservas de subvenção para investimento. Mas, enfim, calculado os seus juros, né, aplicando a TJLP sobre o seu PL, você vai ter ali um montante. Mas a legislação também fala de um limite para a distribuição. Então, imagina que eu tenha o limite. Qual é esse limite? São 2 a ser observado. Dos 2, o maior. Então, ou eu vou observar metade dos meus lucros acumulados, ou observar metade do meu lucro do exercício antes de computar os juros. Então, entre os 2, o maior. Então, imagina que se eu tenho um lucro de 2 milhões, e aí eu calculo lá um JCP de 5 milhões. Eu posso usar 5 milhões? Imagina que esses 2 milhões que eu estou falando que eu tenho de lucro é o maior número que eu tenho. Eu não posso, eu só posso pagar os juros até a montante de metade desses 2 milhões, então eu só posso até a 1 milhão. Mas se for o contrário, se eu tiver ali um lucro acumulado exorbitante e eu tiver esse estoque de juros que o Heitor comentou, nada impede, né, segundo essa nova jurisprudência, que eu faça esse pagamento. Aí você pode me perguntar, e o IRRF? Eu vou pagar o IRRF lá da data lá de 95? Não, você vai pagar o IRRF, que é da competência, como o Heitor comentou, que é a competência que é a data da deliberação do pagamento dos juros. Bom, perfeito. Nesse sentido que esse assunto do JCP, ele se relaciona com a PLP 1087, que, como vocês falaram, já deve estar aí, deve estar saindo nas notícias, né? Porque era 10h30 que estava prevista a reunião de imprensa. Eu pesquisei aqui. Eu não encontrei ainda nada dizendo que foi sancionado, mas deve estar em vias, pelo menos em vias. Se não foi ainda, está em vias de ser. Bom, perfeito. Sobre esse tópico, né, depois acho que no final tem algumas perguntas, mas a gente pode dar por esclarecido. Acho que foi muito bem esclarecido aí para vocês. O próximo tópico a ser tratado é a ADC 49, né, a ação declaratória de constitucionalidade, que versa ainda sobre a incidência de CMS em operações de transferência entre filiais, estabelecimentos do mesmo dono. Esse assunto parece que não tem fim, né, cada dia é uma novidade diferente. É capaz de a reforma tributária estar claramente implantada com o IBS e esse assunto ainda ser discussão. Sobre isso, eu acho que as recentes operações versam sobre a modulação dos efeitos, tá? E aí, gostaria que o Heitor colaborasse com a parte jurídica para a gente, em que pé que está isso, o que está acontecendo, e depois gostaria que a Alessandra comentasse dos aspectos práticos disso, como é que isso está hoje, por exemplo, em São Paulo, no estado de São Paulo, como isso está sendo considerado. Então, Bruno, essa matéria relacionada à DC 49, ela é uma matéria que parece que vai acabar em algum momento, parece que o judiciário já definiu, mas sempre volta, né, à cena. A atualização em termos jurídicos que nós temos em relação a isso, ela é relacionada ao que eu estou chamando de um aditamento que foi feito nos termos da modulação de efeitos, a partir do tema de repercussão geral 13667. Na realidade, o que aconteceu, Bruno, é que diversos contribuintes, eles tinham ingressado com ação no Poder Judiciário, depois da data que foi definida como parâmetro ali, lá no ano que é referente ao ano de 2021, os contribuintes que entraram com ação depois dessa data, eles ficariam, em tese, prejudicados, né, por não estarem abrangidos pela modulação de efeitos, o que deixaria eles em risco do fisco voltar a cobrar valores de ICMS a título de transferência. Porém, o que aconteceu foi que um dos contribuintes que estava nessa situação, ele tinha ajuizado a ação lá em 2022, ele ganhou a ação em primeira instância, ele ganhou a ação em segunda instância, ele
obviamente ele parou de pagar, ele parou de fazer esses destaques de ICMS, só que quando chegou no STF, o STF analisou a data que ele tinha ajuizado a ação e falou, ó, você ajuizou a ação aqui fora dos parâmetros da modulação de efeitos. Então, por conta disso, você não tem esse direito. E aí ele foi lá e prejudicou, julgou o caso em favor do Estado. Porém, esse contribuinte ele entrou com recurso de embargo de declaração, esclarecendo para o Supremo o seguinte, falou, olha, tudo bem, de fato, eu entrei com a ação depois, porém, a pretensão do fisco com o resultado dessa ação é cobrar retroativamente tudo que eu deixei de pagar a título de um tributo que a própria Corte já declarou inconstitucional lá em 2021. Então, se a gente não tiver nenhum tipo de proteção, o resultado prático dessa decisão é que nós estaremos sendo cobrados, seremos autuados para pagar um tributo que o próprio STF decidiu ser inconstitucional. Ao julgar isso, eu imagino que tenha dado um clique nos ministros lá, eles falaram, nossa, realmente a gente deixou de se atentar para um cenário peculiar, que é o cenário no qual os contribuintes, confiando na decisão que foi proferida lá em 2021, pararam de pagar imposto ICMS. Então ele foi lá e modulou e instituiu um novo parâmetro da modulação para dizer que essa modulação da DC 49, ela não permite que o Estado cobre o ICMS relacionado a fatos geradores anteriores a 2024, caso o contribuinte não tenha pago. Ou seja, os contribuintes que confiaram na decisão do STF, ou mesmo em alguma decisão que eles mesmos tinham, e deixaram de pagar desde 2021, eles não podem ser autuados e chamados a pagar esse tributo agora. Agora, em contraponto, os contribuintes que continuaram pagando, eles também não podem ir lá e pedir eventuais restituições. Mas, assim, essa nova atualização que a gente teve nesse assunto praticamente interminável é que eventuais autuações, eventuais cobranças de ICMS que algum contribuinte tenha sofrido relacionado a fatos geradores anteriores a 2024, elas são indevidas, ainda que ele não tenha entrado com ação, ainda que ele tenha entrado com ação depois de 2021, depois da data que foi definida como modulação de efeitos. Então é basicamente isso, foi uma decisão muito acertada do STF, pelo menos na minha percepção, e que é uma atualização relevante aí para o cenário tributário. Agora falando na prática, né, como o Bruno sugeriu para que eu comentasse, a gente não tem visto isso, porque no ano passado a gente falou no BLB Debate aqui sobre o convênio 109 de 2024, que foi o convênio que findou, por fim, a discussão das transferências de mercadoria, né, e a incidência de ICMS, e a gente até comentou que tinham 3 cenários. O cenário em que a mercadoria ser transferida sem ICMS e também sem a transferência do crédito. Uma outra cenário onde ia ser sem ICMS, mas com a transferência do crédito. E um terceiro cenário em que a empresa ela ia equiparar as operações de transferência interestadual a operações tributárias. No cenário 2 e 3, que comentei agora, onde você transfere o crédito ou você equipara a operação como tributada, na prática é a mesma coisa, porque você vai tirar um ICMS do estado onde você está e vai enviar para o estado de destino. Então, o estado de origem ele vai se beneficiar porque você vai tirar ali um crédito que você compensaria com outras operações. Só que o convênio fala, é opcional a transferência de crédito. Só que o Estado de São Paulo, por exemplo, ele tem se posicionado de que é obrigatório. Então, ele tem emitido uma resposta à consulta, eu vou até citar uma aqui, a resposta à consulta número 3875 de 2024, que foi publicada em março desse ano, ou seja, posterior, né, ao convênio 109, porque essa consulta, inclusive, ela cita o convênio 109, dizendo que é obrigatória a transferência de crédito ICMS do estabelecimento de origem para o estabelecimento de destino. Mas isso vai totalmente contra o que fala, né, o convênio 109, que deixa como opcional a transferência. E porque, como que as empresas definem hoje, que eu tenho visto, as empresas que transferem o crédito ou que equiparam as operações como tributadas são aquelas empresas que têm saldo credor aqui no estado de São Paulo e têm saldo devedor no estado de destino. Então, isso é uma estratégia tributária, financeira da empresa, né? Pode vir uma legislação
o Estado infringir uma legislação tributária, o convênio, toda a legislação que já está prevendo o assunto, para querer imputar a sua vontade. Acho que isso é incabível, né? A gente vive num manicômio tributário, manicômio jurídico. Realmente. Basicamente, eu acho que é essa atual situação que a gente se encontra. Esse assunto parece que nunca tem fim, cada hora tem um desdobramento diferente, né? Já foi definido que não tem incidência, e aí o termo utilizado agora é transferência de crédito, onde você tem que destacar tudo de forma idêntica, como se tivesse incidência, né? Esse aí é o principal contraponto. Acho que temos duas perguntas para tratar sobre o tema 1087. A primeira delas, eu vou direcionar para a Lê, que é a seguinte: o lucro até 31 de dezembro de 25 não seria tributado na fonte. Na data do pagamento, deve ser recolhida alguma antecipação por conta do pagamento acima de 50 mil? Bom, se você apurou esse lucro até 31/12 de 2025 e tem essa questão aí da deliberação, né, que provavelmente uma deliberação em ata já foi aprovada pela Assembleia, pela distribuição, e ele for distribuído até 2028, né, o projeto de lei, ele prevê que a distribuição tem que ser nos anos de 2026, 27 ou 28, ele não vai ter nenhum pagamento, ele vai ser isento. Você não vai pagar nada sobre essa distribuição, né, sobre esse pagamento, porque a distribuição, né, a deliberação já tem que ter ocorrido até 31/12. Mas o pagamento, né, a entrega desse dinheiro até 2028, independente do valor, ela não vai ser tributada de forma alguma. Por isso até que é importante que as empresas façam, né, essa estratégia, façam esse cálculo, para que não tenha nenhuma surpresa, né? Eu deliberei, aprovei em 31/3 de 2026. Então, embora o lucro seja de 31/12, há discussões, né, se vai ser possível manter essa isenção se a deliberação não ocorrer até 31/12, porque é o que diz o texto hoje. Perfeito. Mas, em resumo, não vai ter tributação nenhuma. Perfeito. Vamos para a próxima? Heitor, é possível haver modulação de efeitos sobre a decisão do JCP? Como você enxerga isso? Então, Bruno, o STJ já se manifestou no próprio julgado sobre a possível modulação de efeitos. E conforme eu havia mencionado, o STJ ele basicamente ratificou a jurisprudência que ele mesmo já estava consolidada. Então, o meu entendimento é de que não existem razões jurídicas para modulação de efeitos. A gente sempre fica sujeito, né, a eventuais modulações que tenham conteúdo e justificativas extrajurídicas, né, mas eu entendo que a possibilidade de modulação ela existe, mas ela é baixa em relação a esse tema, até porque a Corte já se pronunciou sobre isso, já manifestou que não se trata de uma hipótese na qual a modulação seria cabível. Perfeito. Tem mais alguma pergunta? Bom, com isso, acho que já abordamos os principais temas que consideramos relevantes, né? Passeamos um pouco sobre a questão do PL 87, que é o marco executivo aí na tributação da renda. Em resumo, suaviza um pouco a renda de quem ganha até R$ 7.500 mensais, e contrapartida para pagar a conta, os lucros e dividendos possuem a prerrogativa de ser tributado. Fiscalização presidencial, coincidentemente na data de hoje, tínhamos o interesse de trazer essa atualização em tempo real aqui, mas ainda não saiu nada do tipo, né? Nós temos também sobre a ADC 49, que é um assunto interminável sobre ICMS de transferência entre estabelecimentos, e fica bem claro a insegurança jurídica, a necessidade do fisco de continuar cobrando ICMS sobre isso, seja qual nome o Estado queira dar, seja por incidência ou seja por transferência de crédito. É um cenário de muita insegurança ainda para todos os contribuintes que operam com isso. Isso tem um impacto muito relevante, né, sobre a ótica de um contribuinte que apura débito ou crédito no lugar, e aí a transferência ou não ocasiona num impacto financeiro muito grande, né? Como foi dito, já é mais sabido que não há incidência, mas alguns estados ainda estão exigindo ICMS
de uma forma diferente, né, com o termo de transferência de crédito. Então, diz, não é uma incidência, apenas a transferência de crédito para outro F. Tá? Esse é o resumo do que a gente trouxe também. Então, eu gostaria de agradecer inicialmente a participação da Alessandra, a participação do Heitor, que abrilhantaram aqui a nossa discussão, né, sobre os retrospectos de 2024 e 2025. Tinha muitos outros temas para a gente tratar, mas a gente pode tratar no BLB Debate do ano que vem, sem nenhum problema. E aí, feito esses agradecimentos, eu gostaria de convidar o Robinho aqui para fazer o encerramento do evento, que é o sócio-diretor da unidade de Goiânia, do grupo BLB. Bom, pessoal, obrigado, Bruno, por passar a palavra. Chegamos ao fim do nosso debate, né? Sei que foi rápido, né? Foi intenso, muito embora o propósito, como o Rodrigo disse, é exatamente esse, né? A gente ser prático, ser objetivo nas conversas, né? A conversa é muito boa, mas o tempo é muito escasso para todos nós, né? Eu queria agradecer aos convidados, muito aos nossos convidados, que mandaram muito bem, estiveram conosco todo esse tempo, né? Obrigado aos debatedores, muito bem, obrigado pela clareza, por não fugir de perguntas difíceis, né, que tivemos em alguns momentos. E hoje nós passamos por vários temas, né, pessoal? Reforma tributária, assuntos tributários relacionados, né, várias novidades vindo por aí, muitas mudanças, né? Falamos de FRS, né? Rende um assunto aí com uns três eventos, né? Mas a ideia é essa, né? Que na BLB a gente pensa que a gente tem que reunir gente boa para trocar ideias sinceras e, de certa forma, falar sobre coisas importantes, relevantes para os negócios dos nossos clientes e das empresas, né, das pessoas que nos acompanham. E para quem tiver interesse, né, em continuar essa conversa, em algum desses assuntos que nós falamos aqui no debate, fique à vontade, entrar em contato conosco, tá? Vai ser um prazer falar com vocês no particular, tá? E, por fim, eu gostaria muito de agradecer pela presença, né, pela participação de todos, né, acho que foi um excelente evento, ficou dentro do propósito que a gente gostaria de trazer para vocês, e fica o convite, né, para os próximos eventos da BLB, e que vocês tenham uma excelente tarde e também uma excelente semana, pessoal. Muito obrigado.